Maravilhas da Ásia. Ponte da Baía de Hangzhou. O sonho é unir as duas cidades mais movimentadas da China. Cada uma delas fica de um lado da Baía de Hangzhou. Para tornar o sonho realidade, engenheiros estão projetando a ponte transoceânica mais longa do mundo, que atravessa a Baía de Hangzhou. Com 6 pistas de tráfego, a ponte reduzirá em mais de 120 quilômetros a distância entre Ningbo e Xangai. O Dr. Robin Cheng e Naim Hussein são líderes mundiais na construção de pontes. Somando 60 anos de experiência no ramo, eles conhecem muito bem os obstáculos naturais que os construtores terão de enfrentar. O ambiente nesta região é um dos mais hostis para a construção de pontes. A decisão de construir uma travessia oceânica desta natureza demonstra o desejo do homem em dominar as forças da natureza em benefício da humanidade. É na Baía de Hangzhou que acontece a onda-maré do rio Qiantan, uma parede gigantesca de água que se forma quando marés muito altas na baía forçam caminho invadindo a estreita foz do rio. A força da água é tão grande que faz o rio recuar, produzindo uma onda gigantesca. A onda-maré da Baía Hangzhou é conhecida como o Dragão Prateado. Todos os anos, no meio do 8º mês lunar, o dragão acorda. Chegando a velocidade de 40 km por hora e uma altura de até 9 metros, é a maior e mais espetacular onda-maré do mundo. E todos os anos, centenas de milhares de turistas vêm admirá-la na primeira fila. Mas esta maravilha natural é imprevisível e perigosa. Até hoje, o poderoso dragão tirou a vida de pelo menos 100 pessoas. E esse fenômeno notável poderia acabar com a ponte antes mesmo que ela fosse iniciada. Numa estranha reviravolta, a questão não é se a ponte sobreviveria ao dragão, mas se o dragão poderia sobreviver à ponte. Antes que os desenhistas pudessem começar, os hidrólogos teriam de saber com o que estavam lidando. A ponte poderia alterar o fluxo de água pela baía, destruindo o dragão prateado e uma atração turística multimilionária. Foram realizados estudos exaustivos do fluxo do rio Qiantan, bem como das marés e correntes na baía. E depois os resultados foram reproduzidos no modelo da baía em escala, completa, com um protótipo da ponte. A corrente no modelo e a corrente verdadeira são muito semelhantes. O experimento nos dá informações sobre o efeito da maré e a direção do fluxo d'água. A partir do experimento, Xiong determina exatamente onde as fundações têm de ser colocadas para minimizar os efeitos da ponte nas correntes. O resultado é uma ponte em harmonia com as correntes. São 36 quilômetros de comprimento dispostos na forma de um S gigantesco que atravessa a Baía de Hangzhou. Depois de 10 anos de planejamento e mais de 50 estudos distintos sobre as condições ambientais, o projeto está completo. A ponte transoceânica mais longa do mundo recebe o sinal verde. Para construir a ponte transoceânica mais longa do mundo, eles terão de primeiro cravar 6.000 estacas de aço no fundo do mar. As fundações da ponte dependerão principalmente das estacas de aço. Essas estacas de aço nas fundações de ponte não são substituíveis. Aqui, lâminas de aço com 22 milímetros de espessura são roladas em tubos gigantescos com 1,5 metro de largura e 90 metros de comprimento. Cada tubo é fechado num arco de solda por 2 vezes. Primeiro de dentro para fora e depois de fora para dentro. Na solda, eles usam uma liga especial revestida de cobre. O cobre é um supercondutor e aumenta a temperatura do fio de solda. Quando termina, o cobre simplesmente descasca.
Para que as estacas resistam ao teste de durabilidade, o aço tem de ser protegido contra a ação do tempo. O processo é caro e demorado. Primeiro, as estacas passam por uma máquina que remove a ferrugem da superfície. Em seguida, elas passam por uma outra máquina enorme, na qual são revestidas com um preparado anticorrosivo chamado epóxi termicamente curado. Para uma vedação completa com a resina epóxi, o revestimento é aquecido a 250 graus Celsius. A temperatura é crucial. Qualquer queda significativa resultará em falha de vedação. Os trabalhadores constantemente têm de conferir a temperatura usando sensores infravermelhos. Mas a equipe está confiante de que as estacas estão prontas para enfrentar qualquer coisa na Baía de Hangzhou. As estacas de aço que projetamos vão durar 100 anos. Para a colocação das estacas, receptores de posicionamento global indicam o ponto exato. Nas barcaças A2 GPS que dão a referência para a base na margem. Assim, a barcaça chega às posições de estaqueamento e, ao se aproximar, a âncora é baixada. Em seguida, é colocada no local exato por tração e a estaca é baixada. Isso realmente revolucionou o método de construção. Mudou muito o nosso jeito de trabalhar. Para cravar 6.000 estacas no fundo do mar, eles precisam de um bate-estacas enorme colocado no navio de proporções adequadas. O gigantesco bate-estacas flutuante foi construído sob medida. O pistão crava a estaca no fundo do mar com uma força de 250 toneladas por metro. A cada impacto, o bate-estaca de 28 toneladas finca a estaca cada vez mais fundo. Cada estaca de 90 metros de comprimento leva mais de 2 horas para ser fincada. A ponte está começando a tomar forma. Mas as estacas são só a primeira fase da fundação. Em seguida virão os pilares de concreto para apoiar a ponte. E uma vez mais, o meio corrosivo da baía apresenta dificuldades. As pilastras gigantescas são os apoios que tornam a ponte possível. Esses suportes colossais variam em altura de menos de 1 metro próximo à terra para mais de 40 metros nas torres. E como todos os materiais da ponte, eles têm de durar 100 anos. O concreto foi inventado pelos romanos mais de 2.000 anos atrás, mas só se tornou extensivamente usado na construção civil na virada do último século. Foi nessa época que os engenheiros reforçaram o concreto com aço e a era dos arranha-céus apareceu. O aço torna o concreto ao mesmo tempo forte e vulnerável. As pilastras de concreto da ponte de Hangzhou são reforçadas com um bom número de varas de aço chamadas de vergalhões. Para vedar milhares de toneladas em vergalhões com uma camada protetora ficaria muito caro. A única solução é ter certeza de que o aço não irá entrar em contato com a água salgada. Os engenheiros precisam desenvolver uma mistura de concreto menos porosa e mais forte. Quando começamos, não tínhamos nenhum exemplo anterior para nos basearmos e fizemos milhares de formulações diferentes. Testamos e escolhemos a melhor. Chegar à fórmula certa levou tempo, mas valeu o esforço. As horas que foram gastas no seu desenvolvimento darão um retorno 10 vezes maior quando a ponte estiver terminada. Usando concreto em vez de aço, nós reduzimos o custo de manutenção porque o concreto, por sua própria natureza, não precisa de reparos e pintura como o aço. Com uma química inteligente e várias tentativas e erros, a equipe venceu a agressividade da água. Mas à medida que a ponte sobe, surge outra poderosa força da natureza: os tufões.